Olá, eu sou o Dr. Eudes Staralo, também conhecido como Dr. Tireoide. E nós vamos falar sobre as pílulas anticoncepcionais. Será que quando você tem uma doença tireoidiana, você pode estar utilizando as pílulas anticoncepcionais? Essa é uma pergunta que nós vamos estar respondendo hoje aqui neste vídeo. Então vamos lá. As pílulas anticoncepcionais, elas foram criadas há muitos anos atrás e realmente tiveram a sua indicação, para resolver a questão do engravidar sem ser desejado, e controlar níveis hormonais de algumas mulheres que tinham menstruações excessivas, cisto de ovários e uma série de outras patologias. Realmente, para a questão feminina, foi um ganho muito grande para essas mulheres que queriam ter esse controle, queriam controlar a sua natalidade, nos anos que elas foram criadas, muitos anos atrás. Então, isso foi uma certa independência feminina que tem muito seu valor. Agora, com o passar do tempo, a gente viu que os estudos têm mostrado alguns problemas com a utilização das pílulas anticoncepcionais. Então, aqui como o nosso foco é relativo à tireoide, eu vou explicar para você um pouco mais direcionado a essa questão tireoide. Mas existem outras questões que também estão presentes aí. Mas vamos lá. O que implica a mulher que usa uma pílula anticoncepcional relacionado com a tireoide? Então, eu deixei alguns pontos aqui importantes e vamos abordá-los. Ponto número 1. As pílulas, nós chamamos que elas são drogas assaltantes. Por que a gente diz que elas são drogas assaltantes? Porque elas mexem, elas inibem alguns nutrientes no nosso corpo, principalmente no corpo da mulher, que é quando está fazendo uso por um bom tempo. Quais são eles? Separei aqui para vocês. Diminui selênio, diminui zinco, diminui a tirosina, tá? Como vocês sabem, esses três nutrientes, zinco, selênio e tirosina, são muito importantes para quê? Para o funcionamento da tireoide, para a conversão do hormônio T4 em T3. Além disso, as pílulas podem diminuir a vitamina B9, que é o ácido fólico, o DHEA, que é um precursor importante dos hormônios sexuais, o magnésio, a melatonina, que está ligada ao controle das funções do sono e a modulação dos hormônios, a vitamina C e as vitaminas do complexo B, como B1, B6 e assim por diante. Então vejam, o uso crônico em algumas mulheres, principalmente naquelas que têm o hipotireoidismo, precisam ser avaliadas na questão das vitaminas e minerais, porque eles podem baixar pelo simples uso da pílula. Lógico que tem associação com a dieta, tem associação com a absorção intestinal e assim por diante. Mas é importante lembrar que a pílula mexe com isso também. Outro ponto importante, o uso da pílula, o que vai acontecer? Ela vai suprimir o estrógeno e a progesterona que é produzido naturalmente no seu corpo. Ou seja, você está usando um método artificial, que vai acertar alguns pontos, porém a sua produção natural do estrógeno e progesterona e testosterona também vai ficar comprometida. Comprometida como? Você vai alterar a fisiologia natural, ou seja, a produção natural ela quase que cessa e outras não vão ser produzidas. Eu vou falar já sobre isso. Terceiro ponto importante. Você tem já estudos mostrando que a pílula aumenta o risco de coágulos, de doenças como derrame, trombose, infarto, principalmente nas mulheres que são fumantes e estão acima dos 35 anos de idade. Então, isso já tem trabalhos mostrando e provam que realmente não é interessante. Aumenta o índice de osteoporose. Então, algumas mulheres realmente que têm a tendência à osteoporose, já têm o hipotireoidismo, têm doença familiar,
ela é mais predisposta a ter osteoporose, principalmente aquelas que têm o nível de vitamina D muito baixa e uma ingestão de cálcio muito baixa. Outro ponto, desequilíbrio imunológico. Então a pílula afeta o equilíbrio dessas bactérias boas que a gente tem lá no intestino, fazendo um desequilíbrio desse arranjo e favorecendo a proliferação de doenças imunológicas. É muito comum as mulheres terem, né, uma doença imunológica depois de um tempinho que elas estão tomando a pílula anticoncepcional. Outro fato interessante, se você pegar o mapa mundi e observar aonde nós temos mais doença imunológica relacionada à tireoide, você vai ver que o Brasil ele está numa faixa vermelha, ou seja, alto índice de doenças tireoidianas, quer seja o hipo, quer seja o hipertireoidismo. E uma das hipóteses que se pensa em relação a isso são principalmente 3 hipóteses, vou colocar aqui para vocês. A primeira é a questão da adição do iodo no sal. O Brasil é um dos países que adicionou iodo no sal, e a ingestão excessiva de sal, que pode estar acontecendo em algumas regiões. Isso é uma hipótese. A segunda hipótese, o uso muito frequente e muito alto de pílula anticoncepcional. E o terceiro é o hábito de alimentação da brasileira. Então esses 3 pontos são pontos muito importantes que a gente tem que levar em conta nessa questão do aumento da incidência de doença tireoidiana, principalmente nas brasileiras. Outro ponto importante, alterações da preferência de parceiros. Então, se sabe que a mulher em uso de pílula vai mudar um pouco, né? Tem estudos dizendo que às vezes ela muda a sua preferência sexual por causa disso. Então, é uma controvérsia nos estudos, mas está relatado na literatura também. Aumento do risco de câncer de mama, de ovário e de fígado. Então, você pode ter, se você tem geneticamente um fator já predestinado, com a utilização da pílula vai haver uma maior incidência nos estudos que a gente tem lido. Diminui a sua musculatura. Então, a mulher em uso de pílula é mais difícil ela ganhar músculo. E é mais difícil ela, mesmo fazendo exercício, dieta adequada, ela ter um ganho muscular e uma redução de massa gordurosa. Segundo, altera a libido. Normalmente diminui a libido de algumas mulheres. Por que acontece isso? Porque pode mexer com a sua testosterona, que é o hormônio que muitas vezes está ligado à libido feminina. Então, fique de olho aí. Aumenta muito os estrógenos. Lógico, boa parte das pílulas tem uma predominância de estrógenos e a gente diz que a mulher fica com predominância estrogênica, que ela fica com muito estrógeno. O que acontece isso? Qual o problema disso ligado à tireoide? Quando você tem um aumento do estrógeno, você tem um aumento de vamos dizer assim, de um hormônio que se chama TBG, a tirosina ligada à globulina, que é um hormônio que está lá circulante no nosso corpo. Vamos chamar assim, que acho que é mais fácil para vocês entenderem. Quando eu subo muito o estrógeno, eu subo muito o TBG. Quando eu subo o TBG, o que acontece? Eu diminuo a ação do hormônio da tireoide livre, por exemplo, do T3 livre, do T4 livre, e eu dificulto a ação do hormônio ali no seu corpo. Então, o aumento do estrógeno com o uso de determinadas pílulas faz com que você dificulte a ação do hormônio livre da tireoide no seu corpo. E outra coisa, muitas vezes a pílula anticoncepcional ela é feita de lactose. Então a cápsula, ou seja, aquela pílula que é prensada, ela tem lactose na composição da sua maioria. Então as pessoas que são intolerantes à lactose têm que tomar um cuidado, porque o uso crônico dessa substância pode, de certa forma, somando com outras coisas, afetar esse intolerância que as pessoas têm. Então, você tem que ficar de olho nisso, você tem que conversar com o seu médico ginecologista, procurar, se você tem uma doença tireoidiana, principalmente quem tem uma autoimune, como hipotireoidismo de Hashimoto, um Graves, você tem que ficar atenta e, de preferência, a dica que eu deixo aqui é: fuja da pílula. A pílula
para a pessoa que tem a doença imunológica, tem risco cardiovasculares na família, realmente não é adequada. Bom, doutor, mas o senhor está contraindicando a pílula, que alternativa eu tenho em relação à pílula? Veja, você tem outras alternativas hoje que podem ser utilizadas com uma eficácia parecida. Por exemplo, você tem o DIU, que é uma terapia hoje bastante utilizada e relativamente segura para quem não quer tomar o estrógeno por via oral, né? A pílula, lógico, a gente fala pílula porque é tomada via oral. Isso vale para injeção, isso vale para adesivo, vale para todas as formas que nós chamamos de anticoncepção, ok? Então vejam, é importante você discutir com o seu ginecologista outros métodos, métodos de barreira, métodos de preservativo, métodos da tabela e outros mais que você pode estar utilizando e discutindo com ele. Mas o importante é, você tem doença imunológica, principalmente da tireoide, faça exames, teste as vitaminas, teste os minerais, faça os exames hormonais de sangue ou, melhor ainda, os de saliva, que tem muito mais precisão para a gente avaliar os hormônios livres aí que estão circulando no seu corpo. E fique atenta, principalmente se você começar a tomar pílula, se você parar de tomar pílula, ou você engravidar, ou você mudou de pílula, fique atenta porque você vai ter que rever essa função tiroidiana e esses minerais, como eu lhe disse, ok? Então, espero que tenha aproveitado essa dica de hoje. Se você gostou, dá um ok aí, um like para nós, acompanhe as nossas publicações, curta os nossos vídeos e eu estou ali no Instagram e Facebook com muitas outras informações. E se você acionar o sininho que fica aqui ao lado, você vai receber toda vez a informação que eu estou com um vídeo novo aqui na nossa publicação. Ok, pessoal? Obrigado e ficamos numa próxima com mais informação.